totalmente inacreditável. Graças a Deus acabou, né? A gente não teve êxito nas conquistas que a gente queria. Essa época do ano você sabe, né? Todo mundo quer saber em quem o time está interessado, quais serão as contratações. E quem está sabendo de tudo, mas de tudo mesmo, é o repórter Vinícius Bueno, direto da Central do Mercado. Oi, Vinícius, boa tarde para você. Conta as novidades pra gente. Fala, Débora, tudo bem? Hashtag sextou, ótima tarde para todo mundo ligado aqui no GE. A gente começa na Central do Mercado de hoje falando do Fluminense, que entrou muito forte na disputa pelo Bruno Rodrigues. Atleta que foi o principal destaque do Cruzeiro nessa temporada, já avisou o Clube Mineiro que não vai permanecer. São vários clubes nessa briga, só que o Flu entrou forte e fez a melhor proposta até agora. Quase 5 milhões de euros, o atleta gostou, mas ainda vai ouvir outros times antes de assinar com o Fluminense. Em relação ao Flamengo, a disputa também é grande. Envolve um outro atleta, Gustavo Scarpa, que já foi procurado por Internacional, por Atlético Mineiro. O próprio Flamengo fez uma busca no ano passado, ou melhor, no meio desse ano, quando o Scarpa disse que gostaria de permanecer na Europa e agora com essa possibilidade de repatriar. O melhor jogador do Brasileirão de 2022, o Flamengo voltou a sondar o staff do atleta. No Botafogo existe o sonho de repatriar Jefinho, o atacante que foi vendido em janeiro para o Lyon por 55 milhões de reais. Está muito bem ambientado na França, só que vê com bons olhos essa possibilidade de voltar para o fogão, quem sabe para disputar a Libertadores. E no Vasco da Gama, que ainda tenta a contratação do zagueiro Júnior Alonso, é possível que o Praxedes permaneça para a próxima temporada. Jogador do Bragantino, que teve emprestado, é um nome que o Ramon Dias gosta e o Alexandre Matos está tentando diminuir o valor que estava acordado no empréstimo nessa temporada. Débora. Totalmente inacreditável. Graças a Deus acabou, né? A gente não teve êxito nas conquistas que a gente queria. Foram 7 possibilidades: Mundial, Recopa, Supercopa, Carioca, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Flamengo se garante no G4, vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Essa foi a única conquista ao fim da temporada: a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2024. Pouco diante da expectativa rubro-negra do início do ano. A expectativa minha era estar aqui na final da Libertadores. Ele tem uma faixa guardada. É apenas uma peça que ainda não foi produzida para vender. Ela representa um sonho: o tetracampeonato da competição. Mas sem essa história de colocar a faixa antes da hora, né? Não pode colocar a faixa antes da hora não, para poder ser tetracampeão aqui no Maracanã em 2023. Não foi possível. Fazer o quê, né? A eliminação, ainda nas oitavas de final, foi, enfim, a pior campanha do Flamengo na Libertadores desde 2019. Faixas rubro-negras. Um investimento de alto risco em 2023. Eu ia ganhar muito dinheiro com isso. Acabou que não aconteceu, né, cara? Porque você investe um dinheiro e depois você não tem o retorno, ao prejuízo que você fica também. Novembro. Na 35ª rodada, o Flamengo se tornou vice-líder e ganhou a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão, vislumbrando uma última possibilidade de título. Flamengo tá mais vivo do que nunca nessa briga. Durou apenas 3 dias. A derrota para o Atlético Mineiro no Maracanã, na rodada seguinte, deu ao time mais uma dose de dura realidade. Infelizmente, não terminou da forma que a gente queria. Fizemos de tudo para acabar a temporada da melhor forma. Corrimos atrás, tentamos chegar o mais perto possível, mas a gente sabia que hoje era uma final. A equipe até teve bons momentos futebolísticos depois da chegada do Tite, em outubro. Um gol coletivo, um gol trabalhado. 3 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras. Foi o último dos 3 treinadores do Flamengo no ano. Não podemos botar a culpa só nas trocas de treinadores, que quem joga somos nós. Então temos que assumir essa responsabilidade e temos que melhorar. Foi um ano decepcionante, né? Decepcionante? Não, foi horroroso. Meu nome é Recraud Benemonde, eu sou criador de conteúdo, eu faço conteúdo sobre o Flamengo. Aí eu pensei, como é que seria o flamenguista de 2023 conversando com aquele flamenguista de 2022 que acabou o ano cantando: Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar. Não, canta essa música não. Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar. E quem é você? Eu sou você em 2023. E por que você não quer que eu cante essa música? Porque, meu amigo, isso vai virar uma chacota. Com alegria e ironia, a empolgada torcida do Maringá não se conteve.
O flamenguismo 2023, se você pensar o que aconteceu em 2022, é uma coisa completamente inacreditável. O segundo treinador do ano foi o Jorge Sampaoli. Estava no comando quando o time caiu para o Olímpia do Paraguai nas oitavas da Libertadores. E na final da Copa do Brasil, em setembro, vencida pelo São Paulo do Dorival Júnior. São Paulo, campeão da Copa do Brasil 2023. Treinador que o Flamengo optou por não manter no clube depois de conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores. A essa altura dos campeonatos, os resultados já estavam afetando os negócios do Reginaldo. Um time que ficava oscilando. Você não tinha confiança naquele time. E teve mais gente que saiu no prejuízo. No vestiário, Pablo Fernandes foi cobrar o atacante, que não gostou, reagiu e, como resposta, levou um soco. O lateral direito Varela aqueceu de máscara para proteger o nariz fraturado na briga com o companheiro de equipe. Ontem, o vice de futebol Marcos Braz e seguranças que o acompanhavam agrediram um torcedor num shopping do Rio. O externo entrou, a pressão mediática entrou, e aí acabou sendo gerido, um clube acabou sendo gerido, né, falo na parte do treinador, né, de fora para dentro e não de dentro para fora. Foi muito conturbado o ambiente, digamos assim. O estresse, com certeza, é o que está ali naquele momento ali de fúria ali, que você toma uma atitude ali sem pensar. Eu acho que ocorreu nesses casos ali de agressão, de falta de respeito. Jorge Sampaoli foi apresentado como técnico do Flamengo em abril. Ele veio substituir o português Vitor Pereira, o treinador contratado no fim de 2022 para comandar o clube numa temporada que prometia muito. Em fevereiro, o Mundial de Clubes. O sonho da nação de conquistar o mundo de novo está adiado. Al Hilal 3, Flamengo 2. O Dorival não continuou o Flamengo contratou o Vitor Pereira, que perdeu a Supercopa, depois perdeu o Mundial, depois perdeu a Recopa, depois perdeu o Campeonato Carioca Fluminense por uma chinelada. Um chocolate pra cima do maior rival, uma virada no Campeonato Carioca, um bicampeonato estadual em cima do Flamengo. E agora fica a pergunta, como é que vai ser 2024? Bom, eu venho em 2024, então... O objetivo do Flamengo para a próxima temporada é estar disputando todas as competições de novo e não perder tempo, como foi a perda de tempo do começo do ano. 2023 acabou. Graças a Deus acabou, né? E o Flamengo não vê a hora de começar logo um novo ciclo. A projeção de equipe começa a partir de agora, de interesses de atletas, de interesses do clube. Um ano mais próspero. A expectativa é de muitos títulos agora em 2024. E com ar mais leve para quem respira Flamengo. Eu estou na expectativa que o Tite faça um grande trabalho e que a gente volte a ganhar tudo. Eu quero a minha soberba flamenguista de volta. É só isso que eu quero. Reviravolta, e o Flamengo voltou atrás e decidiu entrar na briga por Gustavo Scarpa. Thiago Maia, com futuro indefinido, pode sair do Mengão ainda nessa janela de transferência. E Nicolas de la Cruz será quem vai pagar a própria multa. O Mengão não quer sentar na mesa com o River Plate. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro. Cara, você que não é inscrito no canal, está perdendo tempo, porque você fica por dentro de todas as notícias do Flamengo aqui no canal e de tudo que acontece. Então, ó, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. Bom, o Flamengo hoje está próximo de 4 jogadores, né? Está mais próximo aí de 4 nomes assim, concretos, com certeza, que já teve um certo contato, que já teve alguma negociação. Primeiro nome, todo mundo já sabe, Nicolas de la Cruz. Desde o meio do ano, o Flamengo já negocia com o jogador, o Flamengo já tem base salarial acertada com o jogador, o atleta vai ganhar algo na casa aí dos 1.200.000. O Flamengo já tem tempo de contrato, 5 anos de contrato acertado com o jogador. O Flamengo já tem aí a decisão de que vai pagar a multa do atleta. Ontem até o Vene chegou a falar que o Flamengo, não vai ser nem o Flamengo que vai pagar, vai ser o próprio de la Cruz que vai pagar, porque, pelo que eu entendi, o
O Flamengo não quer sentar na mesa com o River Plate, não quer resolver lá com o River Plate. Então, o Flamengo vai pegar o dinheiro, vai depositar na conta do De La Cruz, o De La Cruz vai pegar o dinheiro, vai depositar na conta do River e vai embora, beleza? Então, assim, essa é a situação do De La Cruz hoje. Aí tem a situação do Léo Ortiz. O Flamengo fez uma proposta de 5 milhões de euros ao Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino pediu mais de 6 milhões e meio de euros. É o que estava previsto que eles fossem pedir pelo jogador. O Flamengo deu um passo atrás com o Bragantino e deu um passo à frente com o Léo Ortiz. Porque o jogador foi lá na diretoria do Bragantino e brigou com os caras. Pediu aos caras para facilitar a negociação para ele poder sair. Quando eu digo brigou, não foi uma briga assim de confusão. Brigou assim pela saída dele. Falou, ó, eu não quero ficar, eu quero sair, então facilita aí a minha ida para o Flamengo. E o Flamengo só aguarda aí o Bragantino diminuir a pedida para fazer uma nova proposta e trazer o Léo Ortiz. Tem o Bruno Mendes, que está sem contrato, viria de graça, que o nome também está na mesa do Flamengo, e a situação do Fausto Vera, jogador do Corinthians, que também interessa ao Mengão. Eu acho que essa situação do Fausto Vera, ela começou a ganhar força depois de Thiago Maia pode sair do Flamengo. Como assim, Flazueiro? O Flamengo não descarta a saída do jogador. E o jogador já pegou o futuro e deixou na mão do Mengão. Ele não quer sair, muito pelo contrário. Ele quer continuar no Flamengo. O jogador é rubro-negro, o jogador torce pro Flamengo, o pai dele, seu Joel, também torce pro Flamengo. E aí a situação do Thiago Maia é a seguinte, o Internacional está de olho no jogador, o Corinthians está de olho no jogador, esquece esse negócio de troca. Thiago Maia, Fausto Vera, esquece. Thiago Maia, Mateuzinho, esquece. Isso aí não vai acontecer. Isso aí não tem. Se o Corinthians quiser, o Corinthians vai ter que comprar o Thiago Maia. Eu até perguntei para uma pessoa e a pessoa falou assim, cara, tá achando o quê? Que isso aqui é o Flamengo de 2015, que a gente tinha que trocar jogador? A gente não troca jogador, a gente vende e a gente compra. Então assim, só para explicar para vocês, se o Thiago Maia sair do Flamengo, ele vai ser vendido. O Corinthians tem um interesse e o Internacional de Porto Alegre também tem agora o interesse no jogador. O jogador deixou o futuro em aberto e falou que a decisão que o Flamengo tomar é essa mesmo. Se o Thiago Maia sair, eu começo a acreditar na possibilidade do Fausto Vera chegar. Sairia o Thiago Maia, viria aí o Fausto Vera para o lugar dele para dividir a posição ali com o Eric Pulgar. Aguardar para ver como é que vai ficar tudo isso. E agora tem a grande reviravolta. Hoje a gente amanheceu com essa notícia da Letícia Marques do Globo Esporte, que o Flamengo voltou atrás e o Flamengo quer agora entrar na briga pelo Gustavo Scarpa. Vale lembrar que existem outras equipes interessadas no Gustavo Scarpa. O Atlético Mineiro e o Internacional também querem o jogador. Para o Flamengo, pesa o contrário, o fato do Flamengo ter o Arrascaeta e o fato do Flamengo estar contratando o De La Cruz. Esse é um peso contrário para o Flamengo. A favor, o Flamengo tem que pagar salário em dia e que está na Libertadores da América. Aí a gente tem que falar sobre isso. Porque assim, eu já tenho falado aqui no canal há bastante tempo, ainda que o Flamengo contrate um De La Cruz, o Flamengo vai ter que ir no mercado buscar outro meia. Por quê? Porque se o Flamengo contratar o De La Cruz, o Flamengo vai ter De La Cruz e Arrascaeta no meio. Vai vir a Copa América, o calendário prevê que o futebol não vai parar. Então assim, a gente vai ter um futebol que não vai parar durante a Copa América e a gente vai precisar, urgentemente, a gente vai precisar de um meia para poder fazer ali o meio campo, para poder repor o time. E aí se o Everton Ribeiro renova e o Gustavo Scarpa chega, a gente vai perder o De La Cruz, vai perder o Arrascaeta, que vão para a seleção uruguaia, mas a nossa qualidade no meio-campo não vai sofrer tanto assim, porque são dois jogadores com muita qualidade. Como eu disse, a Copa América ela vai pegar aí 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa pensar nisso, porque assim, todos os jogadores do Flamengo que têm vaga na seleção, todos os jogadores do Flamengo que são jogadores de seleção, o Flamengo já tem que ter uma peça de reposição ali para colocar no lugar durante a Copa América. Então acredito que por isso, pensando nisso, o Flamengo voltou atrás e vai aí querer a contratação de Gustavo Scarpa. Vale lembrar que o Gustavo Scarpa é jogador do Nottingham Forest, o Gustavo Scarpa
Ele, a princípio, não queria voltar para o futebol brasileiro, saiu do Nottingham, foi emprestado para o Olympiacos da Grécia, não jogou no Olympiacos, não joga no Nottingham. Então, assim, a situação do jogador na Europa não é das melhores, e aí cabe agora o Flamengo, ou quem conseguir aí, convencer o jogador a voltar a atuar no futebol brasileiro. Você é a favor ou você é contra a contratação de Gustavo Scarpa? Se você fosse o Flamengo, traria ou não traria o jogador? O que você faria? Eu quero saber a sua opinião. Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para nós. Lembrando sempre que quando você comenta, é sempre muito importante para nós. Então comenta aí, quero saber a sua opinião. Traria ou não traria o Gustavo Scarpa? Contrataria ou não contrataria o jogador para o meio-campo? Comenta, quero saber de vocês. Bom, mudando o assunto, vamos falar agora sobre a situação do técnico Tite, que segue de olho no mercado, segue tendo reuniões diárias com a diretoria do Flamengo, e essas reuniões é para quê? Para montar o elenco do ano que vem. Ainda vai sair jogadores, não saiu ninguém ainda, são só o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz, jogadores que já estavam ali na pauta para sair. O Flamengo deve já começar aí nos próximos dias a sacramentar a venda dos jogadores. Tem a situação do Santos, tem a situação do Thiago Maia, tem o Wesley, que recebeu 3 sondagens de fora, tem muitos jogadores para sair do Flamengo. Então, assim, vai sair jogador, vai chegar jogador, e a ideia do técnico Tite é começar no dia 8 de janeiro, quando está marcada a reapresentação, já começar aí com o time montado, que depois do dia 8 de janeiro não chegue mais ninguém, chegue todo mundo até o dia 8 de janeiro. Aí chegou, montou a equipe, é esse o time, beleza, o time está montado, o time está feito, agora a gente vai começar a pré-temporada. O Flamengo faz uma semana de pré-temporada no Rio, 12 dias de pré-temporada nos Estados Unidos, volta, joga em Belém e continua aí aqui no Rio de Janeiro. Essa é a ideia do Flamengo. O Felipe Luiz, ele até falou, né, que na Europa não se tem mais aquelas pré-temporadas longas, até porque ele falou, não adianta, você treina uma semana, treina 2, mano, você precisa jogar, porque não tem como você ficar só treinando. É claro, o Tite vai usar essa pré-temporada muito para poder arrumar, né, os jogadores, para poder, como eu posso dizer, para poder ajeitar principalmente a forma física dos jogadores. Porque os caras, esse ano, tiveram a forma física muito abaixo. Foi todo mundo de férias, tá tudo certo, todo mundo curtindo as férias, tem jogador em Nova York, tem jogador na Disney, tem jogador na República Dominicana, todo mundo tá curtindo e tá certíssimo. Agora, dia 8 de janeiro chegou, mano, é correr atrás desse prejuízo aí, deixar todo mundo na melhor forma possível para o Flamengo conseguir ter um bom desempenho no ano que vem. É o que a gente quer, tá certo? Nesse período de futebol com férias no Brasil, é natural que muitas especulações surjam. Algumas sem o menor fundamento, outras com possibilidades de evolução, algo que pode se tornar real. E é sobre uma delas que vamos falar. Corinthians, Flamengo, Fausto Vera, Thiago Maia, Mateuzinho, enfim. Pode sair negócio daí? Qual é a possibilidade? E é interessante, o mais importante, seria interessante para as partes? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Gente, então, no meio disso tudo, falou-se sobre Fausto Vera, Flamengo e Corinthians, né? Os companheiros lá do site Meu Timão, que fazem uma ótima cobertura do Corinthians, o companheiro Rodrigo Bessone, inclusive, trazendo a informação de que existem possibilidades, sim, existe a chance, o Corinthians pode ter interesse. Tem um detalhe que é importante, não faz muito tempo, e o Argentino Júnior cobrava do Corinthians uma dívida pela compra do jogador. Então tem esse entrave aí que tem que ser resolvido, né? Se o Corinthians não pagou ainda, estiver atrasado, como é que fica isso? Esse é um obstáculo. Pode ser um obstáculo. Vejamos, adiante. Até vamos tentar trazer informações, assim que possível, sobre a quantas anda essa questão envolvendo o time de Buenos Aires, o Corinthians e os pagamentos pendentes ou não. Mas, enfim. Tecnicamente falando, os dois jogadores volantes, Thiago Maia e Fausto Vera, os dois são volantes, tá, gente? Inclusive, eu vou mostrar para vocês aí, você vê aí o mapa de movimentação, o mapa de calor do Fausto jogando pelo Argentino Júnior, no final dele, né? Os jogos que ainda fez na temporada 2021, parte da temporada, no Campeonato Argentino na ocasião, que tem menos jogos do que o Campeonato Brasileiro, depois jogando pelo Corinthians, onde ele chegou durante 2022 e agora em 2023. Você vê aí que ele é um volante, um jogador que atua nessa faixa de campo, parecido com o pedaço do gramado que ocupa o Thiago Maia. Os dois jogadores são de março, só que o Fausto Vera tem 23 e o Thiago tem 26, é 3 anos mais velho.
Thiago Maia é um jogador que, de certa forma, já bateu mais ou menos no seu limite. Difícil imaginar que ele vai evoluir tanto. O Fausto é um jogador que pode evoluir bastante. Thiago Maia é um jogador mais maduro, mais pronto. Pode ser útil para o Mano Menezes se for para o Corinthians. Fausto Vera é um jogador que o Tite pode desenvolver. Não seria um titular absoluto, mas que pode ser útil numa função em que ele... o Flamengo tem a carência, precisa se reforçar para o meio campo, ali para a função de volante. E é um jogador que não costuma ser convocado para a seleção argentina. Tem forte concorrência ali. Ou seja, é um cara que não vai desfalcar tanto o Flamengo se for contratado. Se for contratado, né, em jogos de eliminatórias e Copa América no ano que vai começar, 2024. É um jogador que bate bem de fora da área, embora tenha feito só um gol pelo Corinthians, mas talvez até por ter ficado um pouco inibido, o time não andou muito bem, e jogou melhor quando chegou, ainda com o Vitor Pereira. Depois, com o Vanderlei Luxemburgo e com o Mano Menezes, ele não foi tão bem. O que eu sei do Flamengo? O pessoal do Flamengo gosta do jogador. O nome não causa nenhuma rejeição. Esse não tem isso. Gostam do jogador, veem como um jogador interessante, jovem, promissor, que poderia ser útil. Então, esse é o ponto. Mas ainda tudo numa fase muito embrionária, muito mais na intenção do que na discussão mais próxima de um negócio. Mas pode ser uma troca interessante. Para o Flamengo, acho que melhor, tecnicamente. Acho que o Fausto Vera é um jogador que pode crescer. Thiago Maia não me parece ser um jogador que vai evoluir tanto. O futebol dele é mais ou menos aquele ali. Teve uma má temporada, é verdade, 2023. Mas pode jogar mais. E talvez com a mudança de áreas para o Corinthians ou algum outro clube, ele possa retomar um futebol melhor do que aquele que apresentou nesse último ano. E o Fausto talvez precise de uma motivação, de um técnico que aproveite melhor seu potencial, suas características e tudo mais. Mas é um negócio que ainda não existe, é um negócio que ainda está na fase embrionária. Inclusive, eu já falo desse jogador há algum tempo, né? Inclusive, você pode até acessar aqui nesse link, o vídeo que fizemos já faz tempo, no ano passado, quando o Enzo Fernandes estava por sair do River Plate para ser negociado, acabou indo para o Benfica, do Benfica para o Chelsea por mais de 100 milhões de libras, e o Marcelo Galhardo, que treinava na época o River Plate, via o Fausto Vera do Argentino Júnior como a sua reposição mais natural. Só que o time do River foi eliminado da Copa Libertadores precocemente, esperava chegar mais adiante, perdeu para o Vélez, que depois seria eliminado pelo Flamengo, né? E com isso o River não teve grana para fazer investimento, acabou o Corinthians contratando esse jogador. Mas pode ser uma troca boa para todo mundo, é lógico que tem que avaliar também questão de mercado, acho que o Fausto vale mais do que o Thiago Maia, o Flamengo teria que de repente compensar financeiramente, assumir uma eventual dívida por parte dela, que o Corinthians ainda tem para o jogador, ou ceder mais um atleta, falou-se do Mateuzinho, enfim. Aí depende de como a negociação, caso aconteça, vá avançar. Mas a ideia ela é interessante, pode ser bom para os dois. Para o Thiago Maia, para o Fausto Vera, para o Corinthians e para o Flamengo. Repetindo, o Corinthians tem um jogador que, na minha opinião, o Fausto Vera, tem mais valor de mercado, é mais novo, mais promissor do que o Thiago Maia. Mas, numa negociação, as compensações podem tornar um negócio interessante para todo mundo. Até porque parece que o técnico Mano Menezes não conta tanto com esse jogador argentino, né? Então, diante disso, pode ser uma saída interessante para os envolvidos. Vamos acompanhar, e assim que a gente tiver novidades sobre isso, se elas acontecerem, a gente vai poder falar mais a respeito dessa possibilidade de negociação e como ela poderia se processar, o que traria de bom, eventualmente, para os dois clubes envolvidos e seus atletas. Salve, nação rubro-negra! Nação, vocês acham que o Flamengo devia vender o Thiago Maia e trazer o Fausto Veras para o Flamengo? Ou o Thiago Maia ainda pode render no Flamengo? Na minha opinião, o Thiago Maia ele vem numa sequência muito ruim. Ele não é mais aquele jogador e parece que ele deve estar precisando de novos ares, de novos desafios. O Fausto Veras é um moleque novo, joga bem, moleque habilidoso e provavelmente iria cair bem no time do Flamengo. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E sobre Léo Ortiz, vocês gostariam de ver o jogador vestindo o manto rubro-negro? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês da Nação Rubro-Negra. Esse canal não é meu, esse canal é nosso, esse canal é da Nação Rubro-Negra. Nação Rubro-Negra, forte abraço e até as próximas notícias do Flamengo.